com José Luiz Tejon. Olá, Tejon, tudo bem? Olá, Tavinho. Vamos para cima, né? Sucesso, vamos para frente, amigo. Sempre, sempre. De lado é caranguejo. É Vem, isso aí. vem cá, você conversa hoje com o diretor de biológicos da Índigo, o Reinaldo Isso. Bonecarreri, que está por aí já. Olá, Reinaldo, tudo bem? Bom dia. Olá, tudo bem? Vamos lá. Pois é. Vocês vão falar sobre o uso de biológicos e a segunda safra de milho no Brasil. Tá bom, vamos lá. E Tavinho, tem uma coisa importante no mundo aí das startups, né? Que tem muitas startups, mas a Índigo, ela chama muito a atenção porque ela foi considerada startup de maior sucesso no planeta Terra, lá nos Estados Unidos, atuando em vários lugares e agora no Brasil também. A que se deve esse maior sucesso da Índigo? Pois é. Esse é o Vamos assunto. ouvir o Reinaldo. Reinaldo Bonecarreri é engenheiro agrônomo lá por Santa Maria, doutor aqui pela nossa São Paulo em fisiologia dos cultivos agrícolas, e ele é o chefe, o diretor latino-americano da América Latina de biológicos da Índigo. Meu caro Reinaldo, primeiro, como é que vira uma startup um sucesso planetário desse tamanho, caro amigo? Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, falando, representando um pouquinho da Índigo e realmente esse desafio que a gente enfrenta na Índigo, e não só na Índigo, na agricultura como um todo, né? Qual que é o case de sucesso, talvez, da Índigo? Um dos primeiros princípios nossos é pensar sempre no agricultor em primeiro plano. Como que a gente vai trazer uma melhor produtividade para o agricultor, como a gente vai manter a rentabilidade desse agricultor. Então, o agricultor é o foco do nosso trabalho. E esse trabalho nosso sempre envolve todos os nossos produtos que eles têm em comum, é buscar uma agricultura mais sustentável, uma agricultura regenerativa, onde o agricultor consiga manter sua rentabilidade, manter sua produtividade. Esse é o pilar principal da Índigo. E como que ela fez isso? Através de ciência e tecnologia. Nós somos uma empresa de ciência e tecnologia, tanto na parte digital, tecnologias digitais, como também na parte de produto. Então, toda a nossa linha de produtos hoje biológicos, ela é baseada num trabalho científico muito grande por trás. A Índigo hoje é uma empresa, ela tem o maior banco de micro-organismos endofíticos do mundo para uso comercial. E desse banco de endofíticos que a gente explora os nossos produtos, os nossos futuros produtos, sempre focando nessa necessidade do agricultor, qual que é o problema que o agricultor enfrenta para produzir, como que através de produtos biológicos a gente faz ele produzir melhor. Interessante, ou seja, uma era em que a natureza fica a serviço do agronegócio, a biologia, o mundo bio, né? E vocês têm aqui dois itens que chamam muito a nossa atenção. O Bacillus simplex, micro-organismo que promove crescimento, mesmo em situações de estresse hídrica, de falta de chuva. E um outro, que é o Biotrinsec, que funciona como solubilizador de fósforo, que é um item importantíssimo e que a gente sabe que é um grande desperdício aí desse importante minério do agro do Brasil. Me fale um pouquinho dessas duas descobertas aí, dessas duas inovações de vocês. Então, Tejon, um pouquinho do que eu falei antes, é importante a gente citar um pouquinho de como que a gente desenvolveu esses produtos. Então, como eu falei antes, a gente trabalha com endofíticos. Endofíticos são micro-organismos que estão presentes na planta. Só que a planta tem milhares de micro-organismos. E o grande desafio nosso é identificar dentro de toda essa população de micro-organismos da planta, quais são aqueles mais eficientes em cada estresse que a planta sofre. Então, explicando de uma maneira bem resumida, como a gente desenvolveu esse produto para eficiência de uso de água, então o estresse hídrico. A gente foi em áreas onde existiam plantações de milho, lavouras de milho, e numa condição de estresse, a gente identifica plantas que toleram melhor esse estresse, então plantas mais vigorosas, e plantas que toleram menos estresse, plantas que têm sintoma de estresse, ou inclusive plantas mortas. A gente coleta essas plantas na natureza, leva essas plantas para laboratório, e dentro de laboratório a gente faz todo o trabalho de pesquisa microbiana dessas plantas. Então, qual que é a composição microbiana de cada uma delas? A partir daí a gente começa a identificar qual micro-organismo é mais presente nessa planta mais vigorosa,
começa a isolar esses micro-organismos, essas cepas, até chegar a uma seleção de qual que é o micro-organismo mais eficiente. A partir daí, a gente começa um desenvolvimento de um produto. Então, a gente chama isso de coleta focada. A gente tem um estresse que a gente identifica, a gente vê plantas mais vigorosas, dentro dessas plantas a gente seleciona micro-organismos e, com isso, consegue ter uma melhor eficiência, e a gente diz que a gente começa a trazer produtos de segunda geração de biológicos, produtos de mais alta performance, muito mais eficientes para diferentes estresses de planta. Reinaldo, o Brasil é de uma riqueza grande, né? Nós temos 6 biomas aqui no país, em cada bioma com microbiomas. Vocês precisam ter um trabalho de observação aí gigantesco, né? Para identificar, inclusive, esses organismos. Você acabou de mencionar, aqueles que resistem mais, resistem menos. É intenso esse trabalho de observação das realidades brasileiras, Reinaldo, aí na Indigo? Sim, assim, com certeza. Acho que um dos pontos principais da biodiversidade do Brasil tem os 2 pontos. Devido a toda essa biodiversidade, o clima que a gente tem desafios na agricultura tropical que a gente precisa. A gente tem muito maior pressão de pragas e doenças dentro da agricultura brasileira, se a gente comparar a nossa agricultura com o hemisfério norte. A gente tem 2 ciclos de produção, então o estresse onde o sistema produtivo é colocado é muito grande. Por outro lado, essa biodiversidade que a gente tem no Brasil, a gente tem um potencial muito grande de identificar potenciais, não só nas lavouras, mas como você falou, nos biomas. Então, regiões mais áridas do Brasil, plantas que toleram mais essa aridez. Então, a gente tem programas de seleção focado em diferentes condições. Na condição de agricultura, lavouras, realmente submetida ao estresse, mas também nos biomas, onde a gente vai buscar essa maior variedade de micro-organismos e começa a conseguir trazer espécies diferentes da natureza para dentro de produtos. E esse é um dos pontos principais nossos. Se você vê o Bacillus simplex, que a gente tem ele registrado no Brasil desde 2 anos atrás, é a primeira vez que uma empresa registrou uma cepa de Bacillus simplex. Então, é um micro-organismo que não vinha sendo utilizado na agricultura e a Indigo identificou esse potencial nele. Como nesse micro-organismo, a gente tem uma série de outros produtos em fase de desenvolvimento da empresa que são micro-organismos únicos, que a gente vai buscar nessa biodiversidade, só que o grande ponto e a grande chave é como você seleciona, como você sabe que você está selecionando o maior potencial. E a partir daí a gente usa muita bioinformática para isso, porque você fazer uma seleção numa gama tão grande de micro-organismos, usando a pesquisa clássica, testar em casa de vegetação, em vasos, seria impossível. Levaria anos e anos. Então, através de bioinformática, a gente faz essa seleção. Muito interessante. Reinaldo, uma curiosidade. Quando você trata, cuida, administra uma produção de sementes, com esse ponto de vista aí, biológico, etc., isso repassa para o produtor, do ponto de vista de maior segurança, de maior resistência, ou seja, uma semente tratada com essas propostas que você traz, isso repassa para a mão do agricultor, influencia a produção da semente? Influencia na produção da lavoura. Eu trabalho muito junto com o pessoal de sementes e eu sei que o pessoal de sementes questiona muito quando as empresas falam que trazem produtos para semente. A gente tem a genética da semente, que existem programas muito fortes de melhoramento, onde a gente tem um material genético muito bem desenvolvido. O que a gente faz com o produto biológico e com todo o produto que você usa na proteção é você fazer essa semente conseguir expressar o potencial produtivo que ela tem. Então, assim, você protege ela tanto de efeitos abióticos, que é estresse de água, estresse de nutrientes, como você citou, o fósforo, e você protege essa semente contra patógenos. Então, nematóides, fungos de solo, insetos, tudo isso o produto biológico consegue ajudar a semente a expressar o seu potencial e o agricultor vê isso no rendimento da lavoura. Então, uma lavoura tratada, o Bacillus simplex, nosso produto, submetido a uma condição de estresse, ela vai refletir uma melhor produtividade quando comparada a uma lavoura não tratada. Então, o biológico já se mostrou extremamente eficiente na proteção da produtividade do agricultor. Muito interessante, Reinaldo, ou seja, permite extrairmos o maior potencial genético que
aquela semente está ali oferecendo, não é? Eu queria convidar o Tavinho para a gente encerrar aqui, Tavinho. Tavinho, você vê que coisa maravilhosa esse campo, né? Dessa pesquisa com bioinformática, né? Aliás, eu tenho um amigo geneticista, ele fala, se não fosse o computador, a gente estava ainda no modo antigo. Portanto, esse campo da bioinformática, gigantesco. Imagine isso você analisando um time de trabalho, uma equipe, né? Com esses fundamentos todos, né? Cara que resiste mais, o que resiste menos. Imagina escolher um grupo um governo a partir dessas visões maravilhosas, né, Tavinho? Bom, aí você já... Agora você já tocou num ponto aí complicado. Vamos chamar o Reinaldo para nos ajudar. Mas é fantástico isso de extrair o potencial máximo das plantas, né? Porque aí é máxima produtividade, e aí você tem máximo rendimento e de bem com o meio ambiente ainda, né? De forma sustentável, né? Porque são produtos limpos, são produtos que estimulam, né? Quanto a esse caso aí que você falou de usar a informática, o computador aí para selecionar governos e outras coisas, eu acho um pouquinho mais complicado. Porque o problema o meu amigo Dr. Gaiarsa, que eu nem sei se está vivo ainda. Grande cara, poxa, eu também não sei, espero que sim. Espero que sim. Dr. Gaiarsa, grande psiquiatra, ele dizia para mim, a gente trabalhou junto uns tempos, ele falava, Tavinho, onde tem um ser humano, você pode esperar qualquer coisa. Então, isso o computador não... É tanto as coisas boas quanto as coisas que não são boas, né? Então, aí é mais difícil. Mas com a tecnologia é bem mais rápido de trabalhar, né? Você lembra os protótipos que você tinha que fazer de aviões, de carros antes? Hoje não, o computador já faz tudo com uma margem de acerto aí e tal. E é o que acontece também aí com essa bioinformática a favor aí do agronegócio e da agricultura. Parabéns, agora eu entendi por que a Índigo é esse sucesso mundial. Reinaldo, e tudo isso não custa mais caro, custa o produtor? Isso é importante. Fala aí. Assim, não, a gente repassa uma tecnologia para o agricultor, onde ele tem, por exemplo, sobre o investimento no produto, ele leva a rentabilidade de 4 a 5 vezes mais. Então, é uma tecnologia que se paga e traz a rentabilidade do agricultor, que é um dos pilares da nossa sustentabilidade, a sustentabilidade econômica do agricultor. É isso aí. Limpa, sustentável, aumenta a produtividade, enfim, tem o seu custo, mas é o investimento da pesquisa e o investimento do desenvolvimento mais acelerado. Parabéns aí, Reinaldo. Obrigado pela participação. Parabéns, Reinaldo. Obrigado, Tavinho. Tchau, Tejão. Ô, Tejão, você quer falar de futebol, não, né? Não. Tá bom. Não, aí tem que chamar o Reinaldo para fazer lá uma bioinformática lá no Santos. O Santos é peixe, quem sabe peixe ele possa ter algo a serviço dele na bioinformática. Tem um pessoal aí que não passou pela bioinformática, mas está achando que o clássico Sansão vai acontecer no segundo turno. Na segunda divisão. Tá louco? Tchau.